Há quase 3 anos, o Instituto do Templo inaugurou um programa para estimular o nascimento de uma novilha vermelha em Israel. Devido às leis que restringem a importação de gado vivo para Israel, o Instituto do Templo importou embriões congelados de angus vermelhos, implantando-os em vacas domésticas israelenses. As vacas prenhes foram criadas em fazendas de gado em diferentes locais do país. As vacas estão dando à luz neste verão com vários bezerros já nascidos. E o que isto tem de importante na geopolítica? Tudo, pois só para começar envolve uma disputa pelo pedaço de terras mais visado do mundo. Embora ainda precise ser acompanhada até a fase adulta para ver se não abrirá nenhuma mancha, uma das novilhas vermelhas recém-nascida foi certificada por uma junta de rabinos como cumprindo todos os requisitos bíblicos de pureza, sendo a novilha vermelha a principal componente do processo de purificação ritual da impureza, segundo a Torá, que resultaria da aproximação ou do contato com um corpo morto, por exemplo. Por conta da destruição do segundo templo, a novilha seria necessária para uma purificação do povo, sem a qual não poderia ser retomado o serviço do templo, ou seja, também se tornaria inútil a reconstrução do templo de Salomão. A novilha vermelha é descrita no livro de Números, capítulo 19, versículo 2. A novilha, nascida de um parto natural, deve ser inteiramente vermelha, com não mais do que 2 pelos não vermelhos em seu corpo inteiro. Também nunca deve ter sido usada para qualquer espécie de trabalho. A existência de uma novilha assim é considerada uma anomalia biológica muito rara. O ritual requer uma quantidade infinitamente pequena de cinzas. Desde a época de Moisés, que pessoalmente preparou a primeira novilha, até a destruição do templo, apenas 9 novilhas vermelhas puras foram preparadas. No entanto, segundo a crença, isso foi suficiente para manter a pureza ritual de toda a nação por quase 2000 anos. Segundo a tradição judaica, haverá apenas 10 novilhas vermelhas na história da humanidade, com a 10ª novilha dando início à era messiânica. O rabino Moshe ben Maimon, ou Maimônides, o mais renomado erudito judeu medieval conhecido pela sigla Rambam, escreveu em sua explicação da mitzvah que a 10ª novilha vermelha será realizada pelo rei, o Messias. Rabino Chaim Richman, diretor internacional do Instituto do Templo, comentou no site do Instituto que, abre aspas, se não houve nenhuma novilha vermelha nos últimos 2000 anos, talvez seja porque o tempo não estava certo. Israel estava longe de estar pronto. Mas agora, o que poderia significar para os tempos em que vivemos ter os meios de purificação tão próximos? Com as palavras de Maimônides em mente, não podemos deixar de nos maravilhar e orar. Se há agora novilhas vermelhas, não é a era que vai precisar delas? Fecha aspas. Não menos rigorosas do que as leis relativas à novilha são as leis relativas ao local onde a novilha é queimada para produzir as cinzas de purificação. Há quase 30 anos, o rabino Jonathan Adler, que também é arqueólogo, realizou um estudo aprofundado sobre as referências textuais ao local onde a novilha vermelha foi queimada, publicando seus resultados no Jornal da Torá, Teshumim. Seus cálculos, baseados no Santo dos Santos, localizado onde o Domo da Rocha está hoje, o levaram a um local onde a Igreja Católica Dominus Flevit, construída em 1955, está agora. Pesquisas arqueológicas descobriram características únicas do local que corresponderiam à descrição do Talmud. Sendo assim, um ritual que promete trazer o Messias esperado pelos judeus, reconstruir o Templo de Salomão, que em tese teria de ser onde está localizado um dos locais sagrados do Islã, o Domo da Rocha, com a novilha tendo de ser queimada no local onde está hoje uma igreja católica,
certamente é um evento que movimentaria exatamente todas as peças da geopolítica mundial. Olá, amados e amadas. Vamos verificar qual o significado dessa história da novilha vermelha. Quais são as características que tem nessa história para nós chegarmos a um veredito, chegarmos a um significado. O que significa essa novilha vermelha? Qual a representação dessa novilha vermelha para os dias de hoje? Vamos analisar? Essa história tem várias características. Primeiro, a novilha teria que ser sacrificada. É a primeira característica. A novilha vermelha era sacrificada para purificar os pecados. A segunda característica seria: essa novilha tinha que ser perfeita, sem mancha nenhuma. A terceira característica: essa novilha não poderia ter um jugo sobre a novilha. Ela teria que ser livre, de espontânea vontade. Quarta característica: ela teria que ser rara, perfeita, livre. Quinta característica: essa novilha, ela era morta fora do acampamento. Sétima característica: essa novilha, eles usavam um pau de isopo, que era uma madeira na época, que mexia com as cinzas dessa novilha. E a última novilha, ela teria que ser limpa ao terceiro dia e purificada ao sétimo dia. Então, vamos nos atentar item por item para a gente descobrir qual é o segredo que está por trás da novilha vermelha. Vamos analisar, e verificar qual o significado da novilha vermelha para os dias de hoje. Como a novilha teria que ser sacrificada, para purificar, assim o Messias foi o único que teve que ser sacrificado e purificou os nossos pecados. Homem nenhum pode purificar a não ser o Messias. Pronto, a primeira característica nós já descobrimos. A segunda: a novilha, ela tinha que ser perfeita e sem mancha nenhuma. Assim é o Messias, é o único que foi perfeito nesta terra, sem mancha. O que significa sem mancha? Sem pecado, não tinha pecado nenhum. Então, o único que não tinha mancha e foi perfeito foi o Messias. O terceiro: essa novilha não poderia ter jugo sobre ela. Ela não poderia ser montada, uma novilha perfeita, sobre jugo nenhum. Assim, o Messias foi também. Ninguém de nós pode ter um jugo sobre o Messias. Ele sempre foi livre. Ele sempre combateu a impiedade e a iniquidade e a mentira, que representava os líderes religiosos da época, o judaísmo. A quarta seria uma novilha rara, perfeita e livre. Foi assim que foi o Messias. Ele foi raro, foi o único, passou muitas gente, inclusive os profetas, inclusive apóstolos, muitas pessoas, mas o único perfeito, sem pecado, foi o Messias. Ele teve que vir do alto para ser perfeito, ser livre, E a outra característica: a novilha, ela era sacrificada fora do acampamento. Assim também o Messias também foi sacrificado fora de Jerusalém, ele foi sacrificado. A outra característica é a novilha,
eles pegavam um galho de isopo, que era uma madeira nobre na época, tipo um cedro, né? E eles mexiam o sacrifício dessa novilha com esse galho de isopo, né? Que era uma madeira nobre na época. Assim, o Messias foi sacrificado num madeiro também, né? Foi purificado como isófago, né? Assim, o Messias nos purifica para nós ficarmos limpos. E a outra característica, a purificação da novilha, ela dava no terceiro dia. O que representa o terceiro dia? O Messias, ele foi ressuscitado ao terceiro dia. Esse terceiro dia de purificação da novilha seria a ressurreição do Messias, que nos purifica hoje dos nossos pecados. A partir do momento que a gente ressuscita espiritualmente, nós também ficamos purificados, né? E ao sétimo dia representava, né, que essa novilha, eles acabava todo aquele sacrifício da novilha, era terminado ao sétimo dia. Esse sétimo dia representa o 7. O 7 representa o número perfeito. O sétimo dia, o sábado, o descanso. Ele estava purificado no sétimo dia, a purificação final. Por isso que em Deuteronômio fala assim: e Deus abençoou o sétimo dia e santificou, pois nele descansou depois de toda a sua obra de criação. Então, assim como no sétimo dia representava a purificação final, o sétimo dia representa a purificação final do Messias, né? O sexto dia representa o homem. O homem foi criado no sexto dia, representa a imperfeição. Já o número 7 representa a perfeição, representa a passagem do Messias nessa terra, né? Seria a perfeição, a purificação total. Então, todos aqueles sacrifícios da novilha nos leva ao sacrifício perfeito do Messias. É isso que o Criador está nos orientando na parte espiritual. E não parte física, parte de sacrifício como espera os judeus. Então, não tem nada a ver o que esses judeus de hoje esperam, uma novilha ou um animal, seria um boi, né? Que é um animal, né? Eles esperam um animal para vir e ser perfeito, sem mancha nenhuma, para trazer o Messias que eles esperam, né? Eles aguardam o Messias, né? E segundo eles, primeiro vai ter que aparecer essa novilha, como vocês viram no vídeo, né? Para construir o terceiro templo e automaticamente vir o Cristo que eles esperam, né? O Messias deles, né? Só que isso já aconteceu, amados. O Messias já veio há mais de 2000 anos. O Messias já fez o sacrifício perfeito. Tudo isso representa o sacrifício perfeito do Messias. O Messias estava do lado deles, conviveu com eles, falou a verdade do lado deles ali. Mas poucos judeus acreditaram no verdadeiro Messias, o Emanuel, né? E pelo contrário, eles é que mataram o Messias, né? O Messias veio para purificar, restaurar aquele povo, mas eles não entenderam e acabaram por ignorância matando o Messias, né? O único perfeito que passou por essa terra, o único que justifica, que nos limpa, que nos purifica é o Messias. Agora o resto é o número 6, é a imperfeição, o número do homem, o 6. Esse episódio está narrado em Números 19. Vocês podem ir na Bíblia de vocês, em Números 19, e ler lá.
é que os judeus entendem tudo na letra, eles aplicam isso aí tudo na letra, né? E nesse sacrifício da novilha vermelha, eles tinham que lavar as vestes com água. As vestes, como eu já fiz uns vídeos anteriores, toda veste representa o ato de justiça. Então, quando você lava, o que é a água? A água é a palavra do Pai. Quando você lava suas vestes na água, representa que você está tendo justiça na palavra do Pai. E a cinza da novilha representa o sacrifício perfeito do Messias. Aí vocês poderão me perguntar, mas por que novilha vermelha? É simples de responder, amados. É só analisar que cor que é o sangue do sacrifício do Messias. Qual foi a cor do sangue que o Messias jorrou na terra quando foi morto? Vermelho. A novilha vermelha. Entendeu, amados? Então, os judeus, os falsos judeus, tanto na época e os falsos judeus de agora, entenderam tudo errado, amados. Estão entendendo tudo na letra. Eles vão e pegam versículo na letra, sem nenhum significado espiritual, né? E aplica letra nisso aí. Aí sai essas bobeiras que vocês estão vendo aí, que é eles esperar um animal vir. Amados, você acha que o nosso destino, o destino da humanidade, amados, para pensar, nós depende de um boi, amado, de um novilho vermelho que come capim. Como Paulo fala lá em 1 Coríntios 9:9, por acaso é com bois que o Pai está preocupado? Leia lá, 1 Coríntios 9:9. Você acha, amados, que nossa dependência desse mundo acabar ou não depende de um animal nascer para acabar o mundo, para o Messias vir, ou para construir o terceiro templo? Amados, olha a ignorância desse povo, amados. Eu fico até triste, amado, quando eu vejo esses vídeos nas internet, amado. As pessoas só estão na letra, amado. Está uma escuridão tremenda. A praga da escuridão cegou a humanidade, amados. A humanidade não entende o espiritual. Ela só entende letra. Tanto o judaísmo como o cristianismo, com todos esses ismos, todas essas religiões, eles só aplicam letra, amados. Eles entendem tudo na letra. E nosso Pai já falou nos profetas: abrirei minha boca em parábolas e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Amados, nosso Pai, ele fala por parábolas, ele fala por enigmas. Então nós temos que entender o espiritual, para a gente não cair nessas baboseiras, nessas besteiras, amados, que tem por aí. O negócio tá feio, amado. Olha, você abre o YouTube, o Facebook, é só letra, amado. Só letra e mais letra. Aí o pessoal viaja na maionese, amado. Viaja na maionese. Não tem nada a ver o que eles estão pensando, amados. Mas nada a ver mesmo. E para finalizar, abram suas Bíblias, ou vocês podem ler depois. Hebreus, cartas aos Hebreus 9, do 11 em diante. O sacrifício do Cordeiro não se repete, é perfeito e eficaz. Quando, porém, veio o Messias, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, desta criação, não por meio de sangues de bodes, de bezerro, novilhos, novilhas, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido
eterna redenção. Portanto, seu sangue de bodes, de touros, novilhos, ou a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne. Muito mais o sangue do Messias, que pelo Espírito do Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula ou sem maldade a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Entendeu, amados? A purificação perfeita já foi feita. A novilha perfeita já se sacrificou, que foi o sangue vermelho do Cordeiro, amado, do Messias. Essa é a purificação. Esse é o sacrifício perfeito, o Messias. Isso já foi feito há mais de 2000 anos atrás, amados. Então, amados, ninguém precisa fazer mais nada, nem acrescentar e nem diminuir. Apenas ouvir a palavra do Messias. Ele é a nossa restauração. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o que nos leva à liberdade total da escravidão dos homens, amado. Ele que é a nossa liberdade. Ele é o sacrifício perfeito. E não mais ninguém, amados. Apenas devemos ouvir a sua doutrina, a sua mensagem e obedecer elas. Apenas isso. O resto é religião. Que o Eterno fique com todos, o nosso Pai Yahweh.